IAG pelo convite e parabenizar pelo programa, que mais e mais vezes possa se repetir para a glória do Senhor. Temos aqui visitas, alguém que vem pela primeira vez, queria ver a sua mão. Posso ver? Tem aqui um visitante, temos lá um nosso amigo atrás. Ok? Mais um amigo aí atrás. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos tratar de um tema muito interessante, e eu gostaria de convidar a vossa atenção para o nosso tema. E é exatamente uma pergunta: quanto tempo mais? Alguém gostaria de responder? Quanto tempo mais para quê? Quanto tempo mais para quê? Ok, para a volta de Jesus Cristo. É uma pergunta que eu tenho feito dia após dia, para mim mesmo. Quanto tempo mais, Senhor? Quanto tempo mais temos que ficar neste mundo de sofrimento? Quem está feliz em ficar neste mundo? Levante sua mão. Quem não está feliz em ficar neste mundo? Levante sua mão. Eu acho que é muito difícil alguém ficar feliz com este mundo. Mas há uma promessa que Deus deixou para nós. E nós podemos ter a certeza. Essa promessa vai ser cumprida em breve. Quem acredita diz amém? Amém. Amém. Vamos começar com uma oração. Senhor nosso Deus, louvamos e agradecemos o seu nome neste momento da noite por nos convidar de nossos lares, Pai, para este lugar, a fim de estudarmos a sua palavra, prepararmos, Senhor, o nosso coração para o receber nas nuvens do céu. Vem, Senhor Deus, derramar o teu Santo Espírito neste momento, de tal forma que a mensagem que iremos escutar tenha um espaço no nosso coração, não só um espaço, mas também nos ajude a mudar de comportamento e permitir que o Santo Espírito transforme nosso caráter e nos prepare para o seu encontro. Oramos, Senhor, e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Quanto tempo mais, Senhor? É a pergunta que não quer calar. É a dúvida de muitos. Quanto tempo mais? Sabe, existem pessoas que vêm ridicularizando o cristianismo. Vocês acreditam que Jesus ainda há de voltar? Já passou mais de 2.000 anos que ele falou isto. Por que ele não volta? Por que Jesus Cristo não volta? E até nós, como cristãos, muitas vezes nos deparamos com esta dúvida. Em momentos que você se sente desanimado, desamparado, vem aquela pergunta: será que Jesus realmente há de voltar? Mas eu estou aqui nesta noite para provar. Venho fazer uma declaração pública de que Jesus voltará em breve. Amém. Então nós vemos aqui, em João capítulo 14, verso 3, Jesus deixou para nós a grande promessa. Podemos ler juntos? Que quando eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus Cristo prepara um lugar. Ele não só prepara um lugar, mas Ele quer que você esteja com Ele. Amigo, se você perdeu o céu, não é porque Deus esqueceu de fazer alguma coisa ou não completou alguma coisa em seu plano, mas porque você rejeitou. E rejeitar a eternidade, meu amigo, é rejeitar toda a existência. Porque não vai existir outro lugar onde você vai estar para escapar de Jesus. Ou você estará salvo no céu, ou você estará perdido. Então não existe nenhuma escolha no final das contas. Ou é vida, ou é morte. Mas Jesus prepara um lugar para todos nós. O lugar que todos nós ansiamos estar com Jesus Cristo. Quando finalmente a dor terá seu fim. Quando famílias separadas pela morte poderão mais uma vez se reunir. Essa é a promessa que acompanha o cristão. Essa é a promessa que nos acompanha. É a esperança que nos acompanha. O apóstolo Paulo escreve em Romanos capítulo 13, verso 1. Ele não está falando isso para o seu tempo, está falando para nós hoje. O que ele diz? Romanos, acredito que este verso foi muito lido ao longo desta semana. Ok. Digo isto conhecendo o tempo, que já é hora de quê? Despertarmos do sono. Você é cristão, já é hora de despertar do quê? Sono. Você é adventista, já é hora de despertar do quê? Sono. Você é muçulmano, é hora de despertar do sono. Mas há algo interessante que Paulo diz aqui. Ele está falando principalmente para pessoas que conhecem o quê?
Para pessoas que conhecem o tempo. E sabiam que existe um povo nesta terra que conhece o tempo? Existe um povo nesta terra que foi dotado de um conhecimento especial sobre o tempo. É sobre esse povo que Paulo diz: despertem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando aceitamos a fé. Ou seja, você creu em Jesus, você aceitou a mensagem de 2013. Tenha certeza que hoje, 2024, a volta de Jesus está mais próxima. Então não vale a pena continuar a viver como se fosse 2013, porque agora não é 2013. Próximo ano, 2025, Jesus estará mais próximo ainda. Então, não diga, próximo ano vai continuar a ser a mesma coisa, vou viver da mesma forma, porque não. Estamos mais próximos da segunda vinda de Jesus Cristo. Vejam que no próprio tempo dos apóstolos, existiam aqueles que tinham aquele pensamento: Jesus não voltará tão já. Jesus Cristo abandonou sua promessa. Vejam o que Pedro diz. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Parem para imaginar a profundeza deste verso. A Bíblia está dizendo que se Deus pudesse esperar para que todo ser humano se convertesse, Ele esperaria. Mas eu pergunto para vocês, irmãos, a raça humana toda vai se converter? Não. A Bíblia nos diz que o caminho é estreito e são poucos que seguem esse caminho estreito. Mas Deus, Ele dá uma oportunidade. Cada um que passa é uma oportunidade. Então, ao invés de você dizer que Jesus está a demorar, olhe isso como uma oportunidade para você mudar o seu comportamento e voltar para o Senhor. Então, os apóstolos criam que Cristo viria em seus dias. E os apóstolos também criticavam os escarnecedores, aqueles que diziam que Jesus não vai mais voltar. Sabe, existe uma coisa que o Espírito Santo coloca no coração de cada crente, em cada época. É a certeza de que Jesus já vai voltar nos seus dias. Amém. Os apóstolos acreditavam que Jesus já voltava nos nossos dias, para que não caíssem naquele relaxamento. Jesus não vai mais voltar. Então eu posso viver da maneira que eu quiser. Vejam o que Pedro diz. A tela está visível para todos? Dá para ver? Ok. Pedro diz que, antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Escarnecedores são aqueles que vão ridicularizar a fé do cristão. Escarnecedores são aqueles que vão zombar da sua fé, da sua crença de que Jesus em breve voltará. Mas vejam, ele diz que vão dizer a essas pessoas: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Em outras palavras, não há mudanças. Você adventista acredita que Jesus já de voltar? Desde o ano 2000 se prega sobre isso aí. Você acredita que vai sair esse tal de decreto dominical? Desde que surgiu a igreja adventista só se fala sobre isso. Não há mudanças. Desde que os pais dormiram, tudo continua como desde o princípio da criação. É isso que Satanás quer que as pessoas acreditem. Satanás quer que você acredite que nada muda. Que as guerras que estão acontecendo lá, Rússia, Israel, Afeganistão, isso não significa nada, tudo isto sempre aconteceu, olha lá para o tempo dos filisteus, isso não é nada. Satanás quer que você vendo desastres naturais em toda parte, calamidades, mudanças climáticas, cidades sendo destruídas. Satanás quer que você olhe para isso e diga: isso não é nada. Isso já aconteceu há muito tempo, isso não é nada. Nada muda. Tudo continua como desde o princípio da criação, diz Satanás. Mas hoje, pela graça de Deus, estamos aqui para lhe provar que as coisas mudam. Que as coisas estão a mudar. E esse é um convite para todos aqueles que conhecem um tempo. Já é a hora de despertar do quê? Do sono. Do sono. Vejam, Pedro diz também que o dia do Senhor, porém, virá como um ladrão.
No momento que você diz que nada muda, Jesus vai voltar. Então, Jesus não é um objeto que você programa. Jesus não é como é que se chama aquele instrumento de te acordar de manhã, despertador, né? Alarme. Ok, alarme. Jesus não é um alarme que você programa ele para voltar numa certa data. De que eu não quero que Jesus volte agora porque a minha vida está bem. Quando eu resolver tudo, Jesus pode voltar. Jesus não depende de si. Jesus, ele é Deus. Ele está acima do tempo. E ele voltará no tempo certo. Jesus virá como ladrão. Agora, irmãos, passaram-se quase 2000 anos desde que os apóstolos falaram isto. O que é que muda? Por que é que Jesus não voltou? Será que os apóstolos falharam? Nós precisamos compreender uma coisa nesta noite. E já vou adiantando que esta palestra vai ser longa. Vai ser longa, me perdoem. Não sei se vão acabar as cargas. Não, né? Graças a Deus. Esta palestra vai ser longa. Então é melhor acordarmos e prestarmos atenção. Mas vai ser importante, eu acredito. Por que então que Jesus não voltou ainda? Sabem por quê, irmãos? A resposta está aqui. Porque várias profecias ainda deviam se cumprir para que Jesus voltasse. E a pergunta alguém pode fazer: Jesus depende de profecias para poder voltar? Deste lado, o que vocês acham? Jesus depende de profecias para poder voltar? Não. Deste lado, Jesus precisa de profecias para poder voltar? Não. Ok. Vejam aqui. A profecia não tenta programar Deus, mas mostra que Deus está programado. Amém. Entende, né? Amém. Jesus não precisa de profecia para poder voltar. Mas a profecia mostra coisas que vão acontecer antes de ele voltar. A profecia não programa Deus. Deus, você tem que seguir isto aqui. Você tem que seguir isto para poder voltar. Pelo contrário, a profecia mostra que Deus já programou os eventos até a sua volta. Perceberam? Amém. Uma pergunta interessante. Jesus podia voltar nos dias do Antigo Testamento, sim ou não? Sim. Ok. Jesus podia voltar nos dias de Noé? É uma pergunta, vamos responder. Jesus podia voltar nos dias de Noé? Não. Sim ou não? Não. Ok, outra pergunta. Jesus podia voltar nos dias de Moisés? Podia. A minha pergunta é, como é que Jesus podia voltar nos dias de Noé, se nem a sua primeira vinda havia chegado? Como é que ele podia vir a segunda vez, se nem a primeira vez ainda não tinha vindo? Vejam que uma profecia foi dada no Antigo Testamento, falando da primeira vinda de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo tinha que cumprir uma profecia dada. Ele não dependia da profecia, mas a profecia mostrava que Deus está programado. Miqueias 5, verso 2. Tu, Belém Efrata, pequena demais, de ti me sairá o que governará em Israel. Falando de quem? De Jesus Cristo. Então havia uma profecia relativa à vinda do Messias, à vinda de Jesus. E Jesus chegou exatamente em Belém. Ele nasceu, cresceu, morreu, deu a vida por nós, ressuscitou, subiu ao céu e está agora intercedendo por nós no lugar santíssimo. Então havia uma profecia. Quando Jesus Cristo ressuscita, antes de subir ao céu, ele diz aos seus discípulos, Mateus 28, 19: portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco também. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É nesse ponto que eu queria chegar. Jesus Cristo ressuscita e sobe ao céu. Jesus Cristo poderia voltar antes da ordem que ele deu de pregar o Evangelho em todo o mundo? Não. Então, ele deu uma sequência. Ele diz que vão pregar o Evangelho em todo o mundo. Estarei convosco até a consumação dos... Então, Jesus Cristo delineou uma sequência de eventos que levariam a sua volta. Agora vejam, irmãos, que os apóstolos de Cristo, eles guardaram firme essa promessa.
eles esperavam que Jesus Cristo voltasse nos seus dias. Eles vendiam propriedades, financiavam a obra, porque eles acreditavam que Jesus voltará em breve. Mas o apóstolo Paulo, certa vez, falou umas palavras um pouquinho estranhas, eu diria. Para um povo muito ansioso por ver Jesus, Paulo falou o seguinte: irmãos, eu acredito que era numa sala assim, escrevendo para uma igreja como esta, pequena. Irmãos, não fiquem tão ansiosos assim. Mas como assim, apóstolo Paulo, como assim? Não fiquem tão ansiosos assim pela segunda vinda de Cristo. Ele diz: irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola. Então Paulo está dizendo que fiquem um pouco atentos, porque não vai ser bem assim como muitos esperam. Jesus Cristo não virá tão já como muitos esperam, diz o apóstolo Paulo. Por quê? Ele diz que antes de Jesus voltar, tem que acontecer alguma coisa. Vejam aqui no verso 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes o quê? Venha a apostasia. Então Paulo está dizendo, Jesus não depende de profecia, mas ele estabeleceu a profecia como uma agenda para a sua volta. Então, antes que Jesus voltasse, viria a apostasia, se manifestaria o homem do pecado, o filho da perdição. Certo? Então, várias profecias, irmãos, deviam se cumprir em sequência até a segunda vinda de Cristo. E eu tenho uma boa notícia para vocês. 90% dessas profecias já se cumpriram. Amém. O que diz que hoje nós estamos muito mais próximos da volta de Jesus do que os apóstolos. Por exemplo, existe essa profecia na Bíblia. A estátua de Daniel capítulo 2, nós sabemos que a cabeça representa a Babilônia, que nos leva até o ano 539. Eu pergunto, irmãos, Jesus Cristo podia voltar antes de 539? Não, porque ainda havia uma profecia. Depois vem Medo-Pérsia, que nos leva até 331. Depois vem Grécia, até 168. Roma, até 476 depois de Cristo. Os pés em parte de ferro e barro, de 476 até os nossos dias. Então, Jesus não podia voltar antes de 539, não podia voltar aqui. Por quê? Porque existe uma sequência de eventos que Deus determinou até que viesse o quê? A pedra bater nos pés da estátua. E nesta profecia, nós estamos nos pés. Amém? Amém. Ok, vamos lá para outra profecia, em Daniel capítulo 7. O leão nos leva até representa a reino de Babilônia, que nos leva até 539 também. O urso representa Medo-Pérsia, que nos leva a este ano. O leopardo representa a Grécia, que nos leva a este ano. Depois a Bíblia fala sobre um animal assustador, que representa Roma, de 1476 depois de Cristo. E vai um pouco mais a fundo esta profecia em Daniel 7, mostrando 10 chifres que surgiriam na cabeça deste quarto animal, que representa Roma dividida. Roma dividida. Não só, surgiria também um chifre pequeno, e esse chifre pequeno representa Roma papal, que nos leva até o ano 1798. Então, de acordo com a profecia bíblica, Jesus não podia voltar até 1798, quando o quê? Quando o chifre pequeno do quarto animal sofreria uma ferida mortal, de acordo com Apocalipse 3. Está claro? Amém. Então, até 1798, irmãos, de acordo com a profecia bíblica, Cristo não voltaria. Não porque ele não quisesse ou porque havia alguma coisa que o impedisse, mas porque na sua agenda divina, na sua agenda profética, isto não podia acontecer. Nós sabemos que o ano 1798 representa o começo do tempo do fim. Então, começou o tempo do fim. E de acordo com Daniel 12, meus irmãos,
Hoje nós estamos vivendo o tempo do fim. Vejam que Daniel recebeu uma ordem de Deus. Tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até ao tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Está falando do conhecimento profético. Nós sabemos que depois de 1798, a Bíblia começou a ser estudada. Começaram a surgir várias sociedades bíblicas. A mensagem começou a ser pregada amplamente. Chegou ao tempo em que Guilherme Miller e vários outros adventistas milleritas começaram a pregar a mensagem da segunda vinda de Jesus Cristo em 1844. Certo, irmãos? Então, 1798 começa o tempo do fim. Começa o tempo do fim. Só que, eu perguntaria, depois de 1798, Jesus Cristo poderia voltar, por exemplo, em 1790, será purificado. Eu não sei se os irmãos compreendem. O que nós estamos querendo dizer é que Deus estabeleceu uma sequência de eventos que sua vinda não poderia acontecer antes que esses eventos se cumprissem, porque Ele determinou. O que diz Apocalipse 22? Apocalipse 22. Diz lá que João escreve porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Eu pergunto, se Deus, por exemplo, quebrasse um ciclo profético, se de repente 1844 fosse anulado, estas palavras seriam verdadeiras e fiéis? Não. Então Deus tinha que cumprir o seu plano na profecia. Então, após 1844, mais algumas profecias, irmãos, tinham que se cumprir até que Jesus voltasse. Vamos lá ver, por exemplo. João, no livro do Apocalipse, ele fala sobre o surgimento de uma besta. Uma besta com 10 chifres de 7 cabeças. Né? Enfim, surgindo do mar. Ok, é interessante que o verso número 13 de Apocalipse, o verso número 3 de Apocalipse 13 diz: viu uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Sabem, esta besta representa o mesmo poder do chifre pequeno, Roma Papal, que começou a dominar de 538 até 1798. Só que lá teve uma ferida mortal, quando teve o seu poder quebrado, quando aquele general francês foi lá no Vaticano, tomou o poder dos papas durante um tempo. A Bíblia chama isso de ferida mortal. Isso se cumpriu, irmãos. Se cumpriu em 1929. Em outras palavras, de 1798, que começa o tempo do fim, tem aqui no meio uma data, 1844, que começa o tempo do juízo. Ainda faltaria mais uma profecia de tempo que nos levaria até 1929, o ano em que a ferida mortal foi curada. Então Jesus Cristo não podia voltar antes desta data. Hoje, irmãos, nós estamos vivendo o cumprimento de Apocalipse 13, verso 3. O mundo todo está se maravilhando e seguindo um certo poder. Nós temos visto isto na televisão, por aí fora. Irmãos, nós somos uma geração privilegiada. Somos uma geração privilegiada. Sabe o que é uma geração privilegiada? É uma geração que muitos gostariam de estar. Vocês acham que o apóstolo Paulo não gostaria de estar vivo aqui? Agora, para contemplar as coisas que ele escreveu. Daniel queria estar vivo para dizer, uau, aquilo que eu escrevi está a se cumprir. Martinho Lutero, os pioneiros adventistas gostariam de estar vivos para contemplar o que? O cumprimento das profecias. Nós somos uma geração privilegiada. Nós somos a geração pós-1798, ou seja, já vivemos no tempo do fim. Somos a geração pós-1844, vivemos no tempo do juízo. Somos a geração pós-1929, vivemos no tempo da cura da ferida mortal. A pergunta é, quais são os próximos eventos? O que falta acontecer para Jesus Cristo voltar? Se a sequência que a profecia nos apresenta
já se cumpriu. Falta o que para Jesus Cristo voltar? Eu diria que falta a minha e a sua consagração, preparação. Mas existem alguns eventos que ainda vão ter lugar. Por exemplo, nós temos que ver ainda um decreto dominical surgindo. Depois vai acontecer o final da graça. É claro que não coloco isto de forma, numa sequência lógica, ou uma sequência, diria assim, mais verdadeira, mas só para os irmãos perceberem. Então, depois vem o final do tempo da graça. Vem as 7 pragas, a segunda vinda de Jesus Cristo. Então, uma sequência de eventos que a profecia aqui nos apresenta. Agora vejam que neste livro, escrito pela Ellen White, o Desejado de Todas as Nações, é dito que Deus sempre tem dado aos homens advertências dos juízos por vir. Ou seja, Deus sempre avisa o que vai fazer. Deus avisou que destruiria a cidade de Jerusalém. Chegou o tempo, a cidade foi destruída. Deus avisou que destruiria a cidade de Sodoma e Gomorra. Chegou o tempo, Deus destruiu. E vejam, aqueles que tiveram fé na mensagem por ele enviada para seu tempo e agiram segundo sua fé. Então vejam, que não precisamos somente ter fé na mensagem, mas nós temos que agir de acordo com a nossa fé. Porque eu posso acreditar que Jesus já vai voltar, mas se eu não vivo de acordo com essa crença, isso vai ajudar alguma coisa? Não. Aqueles que agiram segundo sua fé, em obediência aos seus mandamentos, escaparam os juízos que caíram sobre os desobedientes e incrédulos. Agora vejam neste texto também, vou procurar por ele um pouco. Ergam os vigias agora a voz e dê a mensagem que é verdade presente para este tempo. Mostremos ao povo onde nos encontramos na história profética. Irmãos, existem muitas coisas que estão acontecendo nos nossos dias que provam claramente que Jesus em breve voltará. Existem muitas coisas na profecia que nós lemos assim e muitas vezes nem sequer nos damos conta. Mas quando nós procuramos comparar a profecia com os eventos atuais, nós podemos ter a certeza de que Jesus está para voltar. De que Jesus em breve voltará. Vamos falar um pouquinho, não iremos demorar. Vamos falar sobre 5 cenários, aliás, 3 cenários que pareciam impossíveis, mas que agora são uma realidade. Como assim? Quando nós lemos o Espírito de Profecia, por exemplo, o livro Grande Conflito, quando nós lemos a Bíblia, se fala aí sobre um tempo em que ninguém vai poder comprar ou vender, senão aquele que tiver a marca da besta. A Bíblia fala sobre que a segunda besta do Apocalipse 13, verso 11, vai fazer uma imagem à primeira besta e vai fazer com que todos recebam o sinal da besta, vai realizar grandes sinais. Quando nós lemos isto aqui, pensamos que é história. Pensamos que isto aí não vai acontecer tão já. Isto aí é uma profecia para daqui a 200 anos. Cuidado. Isto está a acontecer agora. Por isso que Paulo em Romanos diz, despertem do quê? Do sono. Primeira coisa, irmãos, união, igreja e Estado. Vamos lá contextualizar. Vamos lá para Apocalipse capítulo 14. Aliás, capítulo 13. Começando do verso 11, eu vou ler aqui na minha Bíblia de forma rápida. Então vi outra besta que saía da terra, com 2 chifres como um cordeiro, mas que falava como um dragão. Apocalipse 13 fala de 2 bestas. A primeira aparece no verso 1, que é a besta do mar. Representa o quê? O papato. A segunda besta subiu da terra. Representa quem? Os Estados Unidos da América. Quem quiser aprofundar, depois pode contactar aqui os irmãos. O verso 12 diz: exercia toda a autoridade da primeira besta e fazia com que até os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. Qual é a nação do mundo hoje que exerce poder e autoridade? Há dúvidas quanto a isso? Quem que manda na economia? Qual é o maior exército do mundo?
Qual é a nação que tem as maiores armas nucleares? Estados Unidos da América. Então, a Bíblia está a dizer que ela exerce a autoridade que a primeira besta exercia lá na Idade Média. Verso 3. Realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra, à vista dos homens. Agora vejam o verso 14. Por causa desses sinais que lhe foi permitido fazer, em nome da primeira besta, ele enganou os habitantes da terra. Ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra à primeira besta. Foi-lhe dado também poder para que falasse e fizesse com que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Verso 16, terminando, também obrigou que todos os pequenos e grandes, ricos e pobres, recebam certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver a marca da besta. Em resumo isto, vocês podem ler melhor em casa. Então, o primeiro cenário que a Bíblia e o Espírito de Profecia nos falam que deve acontecer antes de Jesus Cristo voltar é a união entre igreja e Estado. O que isto significa? Que lá nos Estados Unidos da América, meus irmãos, vai haver uma unidade entre o governo e as igrejas. Esta unidade vai ser no sentido de influenciar as leis do governo para favorecer o quê? Os princípios da igreja. Quando falo de igreja, estou falando da igreja cristã como um todo. Há uma unidade entre cristãos, aquilo que nós chamamos de ecumenismo. E isto vai dar em alguma coisa. Vamos ver se isso é verdade. Veja, neste livro Evangelismo é dito: quando as igrejas protestantes se unirem com o poder secular para amparar uma religião falsa, a qual se opuseram os seus antepassados, então o dia de repouso papal será tornado obrigatório pela autoridade da igreja e do Estado. Irmãos, o texto está nos dizendo que vai haver uma unidade entre igrejas lá nos Estados Unidos. Essa unidade vai ser no sentido de influenciar as leis políticas de tal forma que votem um dia de repouso, ou seja, que seja sancionada uma lei para que as pessoas adorem em um certo dia de semana. Primeiro, qual é o dia que Deus estabeleceu para a adoração? De acordo com a Bíblia? Sábado. Mas existe outro dia, infelizmente, que as pessoas adoram, que é o domingo. A palavra de Deus não fala sobre isso. Então existe um conflito relativo à adoração. Ok, vou saltar algumas coisas aqui. Mas vejam que alguns políticos americanos já começaram a falar certas coisas que nos fazem parar e pensar. Para onde que nós estamos aí? Para onde que nós estamos indo? Vejam, eles dizem que estão cansados de separação entre igreja e Estado. Ok, com mais tempo nós podemos analisar isto? Com mais tempo podemos analisar isto? Eu gostaria de pôr este vídeo aqui. Deixa. Ok. Vou priorizar mais os vídeos porque eles são mais rápidos. Este é um prefeito, nós chamamos de prefeito. O prefeito seria aqui um governador de um estado americano. E ele diz algumas palavras interessantes. Então, ele vai falar em inglês, depois vai haver uma pausa, depois vai aparecer a minha tradução, só para nós podermos perceber. Então, escutem muito bem o que ele fala. We are destroying our next generation. Estamos destruindo a nossa geração. Destroying them. And we say over and over again, we need to build a world that's better for our children. No, we need to build children that's better for our world. E dizemos repetidamente que precisamos construir um mundo melhor para nossos filhos. Agora precisamos formar crianças que sejam melhores para o nosso mundo. Ingrid was so right. Don't tell me about no separation of church and state. Ingrid estava certa. Não me fale de separação entre igreja e Estado. State is the body, church is the heart. You take the heart out of the body dies. Estado é o corpo, igreja é o coração. Se você tirar o coração do corpo, o corpo morre. É dito, estabelece assim nos Estados Unidos o princípio
de que a igreja possa empregar ou dirigir o poder do Estado. Então, a irmã White está a dizer que quando nós começarmos a ver um movimento nos Estados Unidos da América que busca o quê? Que busca o quê? A igreja. Sim, que a igreja possa dirigir o poder do Estado. Quando começarmos a ver este movimento de que as observâncias religiosas possam ser impostas pelas leis seculares, em suma, que a autoridade da igreja e do Estado devem dominar a consciência, nós podemos ter a certeza de que Roma terá assegurado o triunfo nesse país. Em outras palavras, quando nós começarmos a ouvir estas coisas, nós precisamos estar atentos, porque alguma coisa vai acontecer. Escutemos. O diabo disse a vocês, aqueles no campo na igreja, não faz comentários políticos. O diabo tem dito àqueles movimentos conservadores, fiquem fora das igrejas. Mas essas duas forças, quando elas se juntam, eu vou tentar de novo. Essas duas forças, quando elas se juntam, todas as coisas são possíveis. Ok, o que ele está dizendo é o seguinte. Existem dois ramos nos Estados Unidos da América, que é o ramo político e o ramo religioso. Mas quando essas duas forças se unem, quem está dizendo isto? É um líder religioso. Estão vendo aqui um movimento muito grande agora na América. Eles querem unir, de fato, a igreja e o Estado. Escutem agora, irmãos, o que diz. Quero dizer, meu objetivo é restaurar a América, a nossa herança judaico-cristã e restabelecer uma cultura baseada na Bíblia. Esse é o meu objetivo. Não existe tal coisa de separação entre igreja e Estado. A primeira emenda é manter o Estado fora da igreja. Eu acredito que a separação entre igreja e Estado não era para o Estado e não era para a igreja. Não se envolver no Estado era para manter o Estado fora da igreja. Jesus estava envolvido na política. E a Bíblia está completamente envolvida na política. Você tem o rei David, que estava na política. Daniel, o profeta, era mais governador do que profeta. Ele era mais governador e era uma figura política. Neemias, aquele que reconstruiu os muros quebrados de Israel, estava sendo uma figura muito política em seu tempo. E aqui está outra coisa. Jesus Cristo, o Messias, que vai voltar a esta terra por 1000 anos e reinar nesta terra por 1000 anos, é uma figura política e o governo estará em seu ombro. Ok, ele diz aqui algumas coisas que não são bem verdade, mas o foco é esse, desse movimento. Tomar o quê? O poder da América. Vejam, no livro Grande Conflito é dito, no movimento Ora em Ação nos Estados Unidos da América, a fim de conseguir para as instituições e usos da igreja o apoio do Estado, os protestantes estão a seguir as pegadas dos romanistas. Mais do que isto, eles estão abrindo a porta para o papado a fim de adquirir na América protestante a supremacia que perdeu no velho mundo. Esse livro é muito interessante, eu acredito que muitos já receberam. Então convido vocês para verem e acompanharem. Vejam mais uma passagem. O que diz esta passagem? Porque eu quero vos mostrar as passagens que vocês podem ir ler e vou vos mostrar as evidências de que isto está acontecendo, para que nós tenhamos a certeza. Não estamos lidando com utopias, não estamos falando de coisas inventadas, estamos falando de uma profecia que foi escrita há mais de 100 anos e que hoje está a se cumprir. Então vejam aqui, quando o Estado usar seu poder para impor os decretos e amparar as instituições da igreja, em outras palavras, vai haver uma união, irmãos, entre Estado e igreja. Vai haver essa união. E tudo isto, o objetivo é colocar o domingo como um dia de descanso obrigatório a nível dos Estados Unidos e a nível mundial. Isso vai acontecer em breve. Agora vejam que o grande argumento que será usado para chegar a esse objetivo. No livro Grande Conflito, página 587, é dito que esta mesma classe apresenta a alegação de que a corrupção, decadência moral, tiroteios, estamos falando de quê? De homossexualismo, todas as coisas negativas que surgem na sociedade. Eles pegam isso e dizem que não. Para podermos resolver essas coisas no nosso país, nós precisamos de uma lei cristã. Nós precisamos estabelecer uma lei para trazer a moralidade de volta para a sociedade. Vejam que este movimento, restaurando a América aos verdadeiros fundamentos.
Existe um forte movimento, meus irmãos. Um forte movimento que está acontecendo agora nos Estados Unidos da América. É um sinal para o povo de Deus. Despertem do quê? Do sono. Veja, restaurando a América. Não são crianças que estão fazendo isto. São pessoas de idade que estão fazendo isto. Vejam aqui. Vocês sabiam que agora existe nos Estados Unidos da América uma associação criada em 2019, chamada Associação Nacional dos Legisladores Cristãos. Então, existem advogados, juízes, pessoas de conhecimento sobre direito na América, mas que são cristãos. Eles se uniram e formaram o quê? Uma associação de legisladores cristãos. Qual é o objetivo desta associação? É votar leis bíblicas, dizem eles. Nós queremos transformar a América. Nós queremos que a América tenha leis da Bíblia. Eu pergunto para vocês, irmãos. Ter leis da Bíblia é algo mau? Não. Não é algo mau. Mas lembre-se que na tentativa de trazer leis da Bíblia, eles vão acabar o quê? Trazendo leis que não são da Bíblia. Certo? E uma dessas leis vai ser a guarda obrigatória do domingo. Vamos continuar. Vejam aqui este vídeo. Nós viramos as costas para Deus e é por isso que nossos filhos estão ouvindo essa perversão. Nós viramos as costas para Deus, é por isso que nossas cidades estão invadidas pela violência. Nós viramos as costas para Deus. Vamos impor valores cristãos na América novamente, quer você goste ou não. É exatamente o que pretendemos fazer. É impor leis cristãs a todos nos Estados Unidos da América. Temos que ter certeza de que nossas leis normativas e as leis que são aprovadas pelo governo reflitam as leis naturais e morais escritas por Deus. Perceberam o que eles disseram? Temos que impor leis bíblicas, quer você goste ou não. É isso que eles vão querer fazer. Escutem aqui o que falou este homem que foi votado como o novo presidente dos Estados Unidos da América. Ele está segurando o que aqui, irmãos? Uma Bíblia. Escutem um pouquinho o que ele diz. Religion and Christianity are the biggest things missing from this country, and I truly believe that we need to bring them back, and we have to bring them back fast. I think it's one of the biggest problems we have. That's why our country is going haywire. We've lost religion in our country. A religião e o cristianismo são as maiores coisas que faltam neste país, e eu realmente acredito que precisamos trazê-los de volta, e temos que trazê-los de volta rapidamente. Acho que é um dos maiores problemas que temos. É por isso que o nosso país está a desmoronar-se. Perdemos a religião no nosso país. All Americans need a Bible in their home, and I have many. It's my favorite book. It's a lot of people's favorite book. This Bible is a reminder that the biggest thing we have to bring back America and to make America great again is our religion. Todos os americanos precisam de uma Bíblia em sua casa. É meu livro favorito e é o livro favorito de muitas pessoas. Esta Bíblia é um lembrete de que a maior coisa que temos de trazer de volta para tornar a América grande novamente é a nossa religião. Religion is so important. It's so missing, but it's going to come back, and it's going to come back strong, just like our country is going to come back strong. A religião é tão importante e faz tanta falta. Mas vai voltar, e vai voltar forte, assim como o nosso país vai voltar forte. Ele diz que se a América está na situação como está, de vermos movimento LGBTQ, vermos movimentos homossexuais, vermos crianças pegando armas, ir matar nas escolas. Sabe, nos Estados Unidos acontece muito isso. Crianças de 11 anos pegam armas, vão entrar numa escola, matam muitas pessoas. Então ele está a dizer que a única maneira de nós vencermos isto é trazermos o quê? As leis cristãs de volta à sociedade. Passando, iremos terminar daqui a pouco. Irmãos, existem algumas associações nos Estados Unidos da América que juntas estão trabalhando por este objetivo. Por exemplo, está aqui, eu já falei, a Associação Nacional de Legisladores Cristãos. Temos aqui a Nova Reforma Apostólica. É outra organização forte que está trabalhando para isso.
Temos aqui a Heritage Foundation. E temos aqui o Projeto 2025. O que é o Projeto 2025? É um projeto desenhado por mais de 700 pessoas, líderes religiosos, outros são políticos. Eles desenharam esse projeto para que, se conseguirem, a partir de janeiro de 2025, começarem a implementar isto. Nós não sabemos se eles vão conseguir, apenas estamos mostrando. Vejam, aqui está o Projeto 2025. E eles querem o quê? Um novo governo conservador. Vejam também que foi lançado um livro, vocês podem encontrar na Amazon, com este título, O Caso do Nacionalismo Cristão. Irmãos, este livro aqui fala claramente o que este movimento quer fazer. E nós estamos num momento em que eles já nem escondem as coisas. Eles escrevem abertamente. Quem quiser é só ir ler. Vejam, por exemplo, este homem, Stephen Wolfe, foi quem escreveu este livro. Estão vendo a bandeira, aliás, o mapa dos Estados Unidos e uma cruz no meio. É o objetivo que eles têm. O que este homem fala? Que nós vamos trazer leis sabáticas. Nós vamos trazer leis sabáticas. E quando eles falam de leis sabáticas, não é o sábado bíblico, não é aquele sábado que aparece na Bíblia. Estão falando de quê? De domingo. Vamos escutar um pouquinho. And how, in particular, how would you do that? You'd have Sabbath laws, and Sabbath laws are not simply to punish violations of Fourth Commandment. E como, em particular, como faria para ter leis sabáticas? E leis sabáticas não são apenas para punir violações do quarto mandamento, But to provide the conditions in which people can worship God without distraction. That's the purpose. mas para fornecer as condições em que as pessoas possam adorar a Deus sem distração. Esse é o propósito. The purpose is not simply God says Fourth Commandment, that's bad, so therefore we punish. That's not what I'm saying. O propósito não é simplesmente Deus diz o quarto mandamento, isso é ruim, então nós punimos. We do that because the Fourth Commandment is essentially saying that we ought to worship God corporately with His people on Sunday or a special day. Fazemos isso porque o quarto mandamento essencialmente está dizendo que devemos adorar a Deus corporativamente, com seu povo, em um domingo ou em um dia especial. And so the civil government is there. How can the civil government, in an outward sense, order you to that? E então, o governo civil está lá. Como pode o governo civil, em um sentido externo, contribuir para ordená-lo a fazer isso? Like as I said, they remove the distractions of that day so that you can focus on the worship. Como eu disse, eles têm removido as distrações daquele dia para que você possa se concentrar no culto. Quando conseguirem encontrar o poder, eles vão estabelecer essas leis sabáticas, que na verdade são leis dominicais. É por isso que ele disse, é um dia especial, como é Sunday, domingo. E eles dizem que, como é que o magistrado civil entra neste assunto? É que o magistrado não pode obrigar as pessoas a se converterem, mas pode criar condições para que a adoração seja o quê? Imperturbável, ou seja, vai fechar tudo no domingo, vai fechar shoppings, vai fechar para que as pessoas não tenham distrações e se concentrem no culto dominical. Foi o homem que escreveu este livro aqui. E ele está dando aqui o seu testemunho. Vamos continuar, é mais um vídeo. Ele diz o seguinte: Thus, in addition to ensuring justice in our civil relations, civil authority can regulate the Sabbath day, for example. Além de garantir justiça em nossas relações civis, a autoridade civil pode regular o dia de sábado, por exemplo. Remove those daily cares and concerns that distract us from Sunday worship. Para remover os cuidados e preocupações diárias que nos distraem do culto dominical. Perceberam? Ele falou Sunday worship, culto dominical. É isso que eles querem. Vamos escutar mais um depoimento. Agora, este homem, ele faz parte do projeto 2025. Eles disseram que, caso o presidente que eles escolheram, Donald Trump, vencesse, poderiam começar a implementar isto. Nós não sabemos, Deus é quem sabe. Nós apenas mostramos. The public ordination to God is something that has suffered badly in recent decades, but it is easily restored. A ordenação pública a Deus é algo que sofreu muito nas últimas décadas, mas é facilmente restaurado.
And I would say it is enacted and continues to be on the books in many different states in the way of blue laws, of Sabbath laws. E eu diria que foi promulgado e continua a estar nos livros, em muitos estados diferentes, na forma de leis Jesus, das leis de sábado. If you've been following our disputes, we've been proponents of Sabbath laws. Se você estiver acompanhando nossas disputas, temos sido proponentes das leis do sábado. The restoration of the Sabbath is the most concrete and material gift that we can give to our nation. A restauração do sábado é o presente mais concreto e material que podemos dar à nossa nação. A restauração do sábado. Mas, irmãos, estão falando de que sábado? A restauração do domingo, dizem eles, é o presente maior que nós podemos dar à nossa nação. Não é qualquer pessoa que está a falar. São grandes homens influentes do governo que estão a falar isto. Good. A public orientation to God then reflected where? Reflected in concrete ways, in national holidays, in civic liturgies, in laws, indeed, Sabbath laws, Sunday laws that would require a cessation of what? Commerce. A orientação pública para Deus refletida aonde? Refletida de maneira concreta em feriados nacionais, em liturgias cívicas, leis sabáticas, leis dominicais, que exigem a cessação de quê? Do comércio. Então é isso. Eles querem fechar o comércio no sábado. Mas falando de quê? Domingo. And you would have to outlaw sports teams on Saturday in order to accommodate Jews for the Sabbath or Muslims, Seventh-day Adventists. So how do you kind of, thread that needle? Então você teria que proibir as equipes esportivas no sábado para acomodar os judeus no sábado, adventistas do sétimo dia. Well, But we're not obligated to satisfy every group under the sun. Não somos obrigados a satisfazer todos os grupos sob o sol. O entrevistador perguntou: se vocês querem trazer leis do sábado, então teriam que procurar acomodar judeus que guardam sábado nos Estados Unidos, adventistas de sétimo dia, escutaram, né? Adventistas de sétimo dia que guardam sábado. Como é que vai ser isto? E esse senhor falou: não precisamos acomodar todas as pessoas debaixo do sol. Ou seja, adventistas de sétimo dia, judeus que guardam sábado, que se... Ok. Há alguns dias, neste ano de 2024, foi lançado... Não, foi no ano passado, o livro Mandato para a Liderança, Projeto 2025, a promessa conservadora. E foi este homem quem escreveu, chama-se Kevin Roberts. Este homem escreveu este livro e é ele quem está em frente deste projeto 2025. E ele disse que vai entregar esse projeto ao novo presidente da América para ele implementar. Será que vai acontecer? Não sabemos, só Deus que sabe. Mas escutem um pouco o que ele diz. Restoring to our nation a proper public orientation toward the virtues of patriotism and courage. Pediu citação para restaurar a nossa nação a uma orientação pública adequada para as virtudes do patriotismo e coragem. Honor and loyalty, religion and wisdom, congregation and family, man and woman, the Sabbath and the sacred, and reason and justice. Honra e lealdade, religião e sabedoria, congregação e família, homem e mulher, o sábado e o sagrado, a razão e a justiça. Tem certas coisas que eles querem restabelecer. E uma das coisas que ele falou é o sábado e o sagrado. Ok, vamos passar, irmãos. O tempo está correndo contra nós. Outra coisa que nós líamos muito no Espírito de Profecia e que achávamos que está muito longe de acontecer, mas que já é uma realidade, é a concordância mundial por um dia de repouso. Além dos Estados Unidos da América que está pressionando por isto, vamos trazer o domingo para salvar a nossa nação, para salvar a moralidade. O mundo todo, meus irmãos, está começando a abraçar isto. De que maneira? Vejam, na Europa existe um movimento chamado Aliança Europeia do Domingo. E ele está pedindo que os líderes da União Europeia estabeleçam um dia comum de descanso semanal europeu. E que dia é esse? Está claro, esse dia é o domingo. Vejam aqui também algumas tentativas.
Governo da Polônia diz: domingo é para oração, não é para compras. Irmãos, é um governo que está a dizer isso aqui. Vejam aqui este movimento. Mantenha os domingos especiais. Quem são os que vão fazer isso? São sindicatos trabalhistas na Europa. E o Espírito de Profecia nos fala sobre sindicatos, que seriam uma das pedras de tropeço nos últimos dias. Vejam aqui, já está sendo debatido isto aqui nas audiências, nos parlamentos. Está aqui. Mantenha o domingo especial. Então existe um movimento para manter o domingo especial. Estão aqui. Não são crianças, são pessoas grandes que estão a fazer isto. Mantenham o domingo especial. Vejam aqui. Católicos europeus lutam para trazer de volta o domingo sem trabalho. Na Croácia, lei de fechamento de domingo deve entrar em vigor. Isto é coincidência? Não existe nenhuma coincidência, meus irmãos. Vejam aqui também. Vocês sabem que nós estamos vivendo num momento de mudanças climáticas, desastres. E uma das dicas que eles dão é esta: cura do clima fazendo menos. Um dia por semana. Em outras palavras, podemos salvar o clima se todos nós pararmos um dia por semana. Qual é esse dia por semana? Domingo. Vejam aqui também. Para salvar o clima, descarbonize o sabá. Agora vejam este artigo científico, irmãos. Este é um artigo científico. Eles dizem: até os incêndios descansam no domingo. Interessante. Vejam, o governo do Paquistão impõe bloqueios aos domingos para economizar energia. Domingos sem carros na Índia. Sim, domingo para a qualidade do ar. Pessoas dessas cidades europeias pedem que os carros podem ser proibidos um dia por semana, que é o domingo. Vejam em Israel, os domingos de folga voltarão a entrar em Israel. Cure as divisões de Israel, dando no domingo folga para todos. Irmão, isto aqui não é coincidência. Existe um movimento para impor o domingo no mundo. Isto é sério. Estamos a ver aqui. Vejam, líderes religiosos no ano de 2022 queriam ir para o Egito, no Monte Sinai, subir lá e trazerem 10 mandamentos. Mas não são os 10 mandamentos de Moisés que eles queriam trazer. São 10 mandamentos climáticos. E eles dizem aqui, um dos mandamentos: guarde o sábado. Guarde o sábado. Mas não é o 7º dia que eles estão a dizer. É o domingo. Então, uma das coisas que eles acreditam que vai resolver o clima é o domingo como um dia fechado. Outra coisa, irmãos, que está a acontecer, essa é a última coisa que queremos falar, como eu disse, são 3 cenários. O controle de compra e venda. Em Apocalipse, como nós lemos, é dito que vai chegar um momento em que aqueles que vão receber o sinal de Deus. Qual é o sinal de Deus no tempo do fim? De acordo com a Bíblia, o sinal de Deus é o sábado. Aqueles que vão guardar o sábado da palavra de Deus, esses vão receber o selo. Mas aqueles que escolherem guardar o domingo, mesmo conhecendo a verdade, vão receber o sinal da besta. Agora veja que a Bíblia diz que aqueles que vão receber ou que não vão receber o sinal da besta vão ser impedidos de comprar ou vender, com uma pressão para eles cederem. E a pergunta que se faz: como é que isto vai ser possível? Como é que alguém pode me proibir de comprar e vender? Eu saio, pego minha moeda, vou a uma banca. Será que aquela senhora vai me impedir de eu comprar se ela quer dinheiro? Tudo isto, meus irmãos, tem que ser mudado. Essa maneira de fazer as coisas, essa maneira de comércio, tem que ser mudada de tal forma que haja um controle global. E isto já começou. Vejam aqui no livro Testemunhos Seletos: tempo virá em que de modo algum poderemos vender, porque vai sair esse decreto de domingo, proibindo os homens de comprar ou vender a qualquer pessoa, senão os que tenham um sinal da besta. De que maneira que isto vai acontecer? Irmãos, existem hoje 2 sistemas que estão sendo desenvolvidos para controlar todo mundo. Isto não é para assustar, é para vocês saberem. O primeiro sistema chama-se moeda digital do Banco Central. O outro sistema chama-se identidade digital, que todo mundo vai ter, mais cedo ou mais tarde. Então, vejam aqui.
As moedas digitais do Banco Central permitiriam que os governos controlassem o que as pessoas gastam, diz o funcionário do FMI. Eles aparecem abertamente e dizem que está chegando um momento em que você não vai poder comprar alguma coisa sem o sistema saber. Então, é o sistema que vai dizer o que você deve fazer com esse dinheiro, como é que você deve gastar esse dinheiro, o que você não pode comprar com esse dinheiro, quando é que você deve usar esse dinheiro, ou se você está permitido para comprar ou não. Vamos lá escutar este vídeo. And the reality, as the financial system gets more controlling and more invasive, it's a little bit like bringing up a corral around us. E a realidade, à medida que o sistema financeiro se torna mais controlador e mais invasivo, é um pouco como criar um curral ao nosso redor. And CBDCs, central bank digital currencies, and vaccine passports or digital IDs are sort of the last shutting of the gate. E CBDCs, moedas digitais do Banco Central e passaportes de vacina ou IDs digitais são o último fechamento do portão. It's hard for many people to imagine the risks here because we're so used to living with financial transaction freedom, and we don't understand that when this gate closes on us, we literally will be sitting in a system where the central banks believe that our assets belong to them and they can dictate where we can spend money and what we can spend money on. É difícil para muitas pessoas imaginar os riscos aqui, porque estamos muito acostumados a viver com liberdade de transações financeiras. E não compreendemos que, quando esta porta se fechar sobre nós, estaremos literalmente sentados num sistema em que os bancos centrais acreditam que os nossos ativos lhes pertencem e podem ditar onde podemos gastar dinheiro e em que podemos gastar o nosso dinheiro. Ok? Então, essa senhora, que faz parte do Banco Central da América, está dando um depoimento daquilo que ela consegue perceber no seu contexto, que moedas digitais que estão sendo criadas agora, que todos os países vão ter, Moçambique também vai ter, na verdade é um sistema que vem para controlar o que você deve fazer com o seu dinheiro. Não só, vamos escutar aqui o vice-presidente do FMI, que é o Fundo Monetário Internacional. O que ele diz? Estamos quase a fechar. Finally, the third way we think CBDC can improve financial inclusion is through what we call programmability. E finalmente, a terceira maneira que achamos que as moedas digitais dos bancos centrais podem melhorar a inclusão financeira é através do que chamamos programabilidade. That is, CBDC can allow government agencies and private sector players to program, to create smart contract, to allow targeted policy functions. As moedas digitais dos bancos centrais podem permitir que agências governamentais e atores do setor privado programem para criar contratos inteligentes para permitir funções políticas direcionadas. By programming CBDC, those money can be precisely targeted for what kind of people can own and what kind of use this money can be utilized. Programando moeda digital do Banco Central, esse dinheiro pode ser direcionado com precisão para que tipo de pessoa pode possuir e que tipo de uso esse dinheiro pode ser utilizado. Em outras palavras, como ele diz, esse dinheiro digital que eles estão a criar vai ser programável. Para que tipo de uso? Ou seja, você não vai usar para qualquer coisa. Talvez nem para pregar o evangelho, nem para comprar livro grande conflito. Mas também para que tipo de pessoa esse dinheiro vai ser aplicado. E a palavra de Deus nos diz que não são todas as pessoas que vão usar. Porque aqueles que receberem o selo de Deus, meus irmãos, esses sofrerão um boicote econômico. Mas isto não é para assustar o povo de Deus. Sabem por quê? Porque a palavra de Deus nos diz que seu pão será dado e sua água será certo. Amém? Deus nunca vai abandonar o seu povo. O que nós mostramos aqui são provas. Nós poderíamos passar talvez uma noite inteira. O irmão Oscar também podia
dar alguns subsídios. É muita coisa que está acontecendo, irmãos. Não temos tempo de mostrar tudo, mas ficou o essencial. É isto que está acontecendo no mundo, que prova que em breve as profecias todas vão se cumprir e Jesus Cristo vai voltar. De que lado estarás nesse grande conflito? De que lado você estará neste grande conflito? A palavra de Deus nos diz, daquele dia e hora ninguém sabe, irmãos. Ninguém sabe. Nós não sabemos o dia e a hora da volta de Jesus, mas sabemos o tempo. E o tempo é agora. Nós somos a última geração. A geração que verá Jesus Cristo voltando nas nuvens do céu. O mau servo diz em seu coração: o meu Senhor tarde virá. Ele não diz que Cristo não virá. É o cristão que acredita que Jesus vai voltar. Se não acredita que há de voltar agora. Ele não zomba da ideia de sua segunda vinda. Mas em seu coração e por suas ações e palavras, declara que a vinda do Senhor demora. Afasta da mente dos outros a convicção de que o Senhor presto virá. Sua influência leva os homens a uma presunçosa, negligente demora. Será que através das suas ações o seu vizinho consegue entender que não? Alguma coisa está para acontecer? Será que através da sua vida o seu vizinho, o seu irmão da igreja consegue sentir aquela urgência de ver Jesus voltar? Ou por tuas ações você retarda a volta de Jesus Cristo? Você vive como se Jesus nunca mais voltasse? A crise aproxima-se furtivamente e gradualmente de nós. O sol brilha no firmamento, fazendo o seu ordinário percurso, e os céus declaram ainda a glória de Deus. Irmãos, os homens ainda vão estar a comer, a beber, plantar e edificar, vão casar, dar-se em casamento, tudo parecendo normal. Os comerciantes vão continuar a vender e comprar. Os homens empurram uns aos outros, contendem pelas mais altas posições, são dominados pelo excitamento. Todavia, o tempo da graça aproxima-se rapidamente do fim. E todo o caso está para ser eternamente decidido. Satanás vê que o seu tempo é curto. Satanás sabe que o tempo é curto. Mas há adventistas que dizem que não, Jesus não vai voltar agora. Quem é que tem mais fé? Satanás ou você? Parece ser Satanás, porque ele sabe que não demora muito. Satanás tem posto em operação todas as suas forças, a fim de os homens serem enganados, seduzidos, ocupados e enlaçados, até que o dia da graça se haja findado e a porta da misericórdia esteja para sempre fechada. Meus irmãos, despertai, despertai, despertai. Este é o tempo de ver Jesus voltar. Vamos terminar com uma oração. Obrigado, nosso Senhor, pela certeza nesta noite que nos dá de que em breve Jesus já voltar. Em breve sairemos deste mundo mau. Em breve iremos descansar. Obrigado, Senhor, por ter colocado na profecia toda a sequência de eventos para que nós não pudéssemos nos perder. Agora entendemos por que o Senhor não voltou ontem. Entendemos por que o Senhor não voltou em 1700. Porque existe uma agenda de eventos que o Senhor determinou na sua sabedoria eterna para que pudessem acontecer. E hoje nós vivemos nos pés da estátua. E vemos muitos eventos, Senhor, acontecendo. E muita coisa sendo preparada para o momento final. Nós queremos, Senhor, ter a certeza hoje de que estamos nos teus braços. Aconteça o que acontecer. Nós temos paz. E a nossa paz, Senhor, vem de um coração perdoado. A nossa paz vem da certeza dos nossos nomes no livro da vida. A nossa paz vem, Senhor, de podermos cumprir o nosso dever enquanto estivermos neste mundo, que é anunciar a sua breve volta. Senhor, continue abençoando esta semana, possamos aprender mais e mais, não só aprender, mas colocar em prática para o nosso próprio viver. Agradecemos tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.